Olá, pessoal, boa noite. Estamos dando início a mais uma aula do curso Técnico em Eletrotécnica, disciplina Técnicas de Manutenção do terceiro semestre, IFCE Campus Cedro, Ceará, Brasil. E essa aula de hoje vai ser bem curtinha, apenas para complementarmos o conteúdo da aula passada. A gente vai falar sobre a manutenção detectiva. Lembrando que nós já falamos sobre a manutenção corretiva e as suas características, toda a estrutura necessária para aplicá-la. A gente viu que a manutenção corretiva também pode ser classificada em manutenção corretiva planejada e não planejada. Nós também falamos sobre a manutenção preventiva, vimos toda a estrutura necessária para a implantação da manutenção preventiva, okay? E também falamos da manutenção preditiva. Tudo isso em aulas passadas. Hoje nós vamos concluir falando um pouco sobre a manutenção detectiva e também concluir rapidamente um comentário bem rápido sobre a engenharia de manutenção. Lembrando que boa parte desse conteúdo que a gente está falando, manutenção corretiva, manutenção preventiva, preditiva, detectiva e engenharia de manutenção, é retirado lá da nossa bibliografia inicial, principalmente daquele livro Manutenção, Função Estratégica, um livro que nós temos disponível fisicamente, né, lá na nossa biblioteca, que os autores são o Júlio Nassif e o Allan Kardec. Apenas para registrar aqui também, vou citar o nome dos alunos presentes nessa aula, que são Donizete Valentim, o Heraldo Francelino, o Everaldo Alencar, o José Clériton e a Sara Cristina. Quem não puder estar presente, né, nessa aula, que está sendo ministrada ao vivo e a cores, online, de maneira síncrona, vai poder assistir em outro momento, visto que esta aula está sendo gravada e a sua gravação será disponibilizada posteriormente. Se vocês tiverem alguma dúvida para fazer referente ao conteúdo, é só dar o toque, levanta a mão aí, a gente para e tenta responder as perguntas, ok? Então, sem mais enrolação, sem mais delongas, vamos falar da manutenção detectiva. A manutenção detectiva é a atuação efetuada em sistemas de proteção, buscando detectar falhas ocultas ou não perceptíveis ao pessoal de operação e manutenção. Então, lá onde a manutenção corretiva não pôde chegar, lá onde a manutenção preventiva não pôde chegar, lá onde a manutenção preditiva também não pôde chegar, é que entra a manutenção detectiva. Visto que em todas as manutenções anteriores, né, o fator humano era muito importante, né, preponderante. Aqui na manutenção detectiva, o fator humano ainda não é dispensável, continua sendo necessário, mas a importância da automatização dos processos é bem maior, porque é justamente esse sistema automatizado que vai me permitir identificar falhas que em outros sistemas, que em outras práticas de manutenção eu não conseguiria detectar. Então, a identificação de falhas ocultas é primordial para garantir a confiabilidade. Em sistemas complexos, essas ações só devem ser levadas a efeito por pessoal da área de manutenção, com treinamento e habilitação para tal, assessorado pelo pessoal de operação. É cada vez maior a utilização de computadores digitais em instrumentação e controle de processo nos mais diversos tipos de plantas industriais. Nós estamos aqui no S3, vocês provavelmente... não, ainda não, porque nós estamos na oferta de disciplinas via bloco, né? Mas no próximo bloco vocês vão ter aula, por exemplo, da disciplina de redes industriais, vocês vão ter aula da disciplina de sensores e transdutores, e nesse tipo de disciplina vocês vão verificar o quão é importante, né, um sistema automatizado, e também o quanto facilita a vida de um sistema automatizado. E a simples presença desse tipo de sistema vai ter como você fazer um acompanhamento, uma verificação de maneira mais confiável de todo esse sistema. Nós teremos máquinas, computadores, programas, algoritmos trabalhando, enfim, de manter a planta, o sistema sempre em operação. E é claro que estes programas, estes algoritmos,
eles também terão dentro de si ferramentas para identificar falhas, para identificar defeitos que, a olho nu, né, apenas com a inspeção humana, não poderia ser identificado. E aí a manutenção detectiva me abre este novo leque de possibilidades. Quem vai fazer isso para mim são os chamados sistemas SCADA, né, que é da sigla deixa eu circular aqui a inicial de cada um, sistema SCADA, sistemas, né, de controle, e aqui, na verdade, controladores lógicos que tem aqui, né? SCADA, sistema de controle e aquisição de dados, tá? Sistema SCADA, sistema de controle e aquisição de dados. Controladores lógicos programáveis, os famosos CLPs, que vocês vão trabalhar muito na disciplina de redes industriais, ok? Sistemas digitais de controle distribuído, chamados SDCD, tá? Sistemas digitais de controle distribuído, multiloops com computador supervisório e outra infinidade de arquiteturas de controle somente possíveis com o advento de computadores de processo. Neste caso da manutenção detectiva, em comparação com as outras, o grande diferencial vai ser exatamente o nível de automatização do processo. Essa é a palavra-chave, né? Automatização do processo. E ainda mais, né, nessa revolução industrial que nós estamos vivendo, a nova revolução industrial, a chamada indústria 4.0, né? A manutenção detectiva, ela vem com toda força aí, para que todos os defeitos e falhas sejam facilmente observáveis, sejam facilmente detectáveis, né? Na manutenção preditiva, por exemplo, faz-se necessário o diagnóstico a partir da medição de parâmetros, como a gente viu na aula passada. Já na detectiva, o diagnóstico é obtido de forma direta a partir do processamento de informações colhidas junto à planta. E quem é que me dá esse diagnóstico direto? O próprio algoritmo do sistema automatizado que está sendo controlado. Então, veja o seguinte, na preditiva, por exemplo, nós tínhamos todo aquele controle, a gente viu até aquele mapazinho, né, aquele gráfico decaindo o rendimento do equipamento, e a gente fazia aquele acompanhamento gradual, e nós teríamos como predizer, como prever quando era que aquele equipamento necessitaria de uma manutenção, certo? Necessitaria de uma parada para que ele voltasse à condição inicial, ou mais próximo da condição inicial, depois de passar por aquela parada, por aquela manutenção. A manutenção detectiva não, tá? Eu não preciso de ter alguém analisando os dados, as informações que são coletadas, porque o próprio algoritmo que é instalado, que é inserido naquele sistema automatizado que está funcionando, vai me permitir identificar logo o defeito, tá? Uma coisa interessante, eu sei que a disciplina de comandos elétricos de vocês, no S2, também foi ministrada à distância, né? E faltam algumas aulas práticas. Mas vocês devem ter ouvido falar, o professor deve ter falado com vocês, do inversor de frequência, por exemplo, ou da soft start, que são equipamentos destinados para acionamento de motores, para o controle mesmo de motores. E dentro daqueles equipamentos, eles podem mostrar para o operador, para o usuário, defeitos que possam ter ocorrido na máquina, no equipamento que eles estão ligados, por exemplo. Então, vai ter lá uma função que vai indicar, por exemplo, que naquele motor houve uma sobrecorrente, vai ter uma indicação naquele equipamento que naquele motor houve uma sobrecarga, houve um travamento lá do eixo por algum motivo, etc, etc. Tá? E isso só é possível graças à presença deste equipamento, ok? A soft start, o inversor de frequência, que são equipamentos, né, de um nível de automação maior e que me permite chegar a esta conclusão, ok? Através de uma leitura das correntes, das tensões que estão passando lá por aquele equipamento. Coisa que, por exemplo, não era possível em um sistema de comando para acionar um motor elétrico, seja uma partida direta com reversão, etc., ainda que tivessem outras proteções associadas, como relé falta de fase, relé de sequência de fases.
se houvesse a parada da máquina, do equipamento, por causa do acionamento de alguma dessas proteções, destes relés, e eu estou falando desses relés que são instalados lá separadamente, o cara teria que ir lá no equipamento, teria que verificar se algum relé, qual o relé que tinha disparado, ok? E ele não saberia em que horário isso teria acontecido, por exemplo. Ele não saberia qual o nível de corrente que passou no momento da falha, do defeito. Isso numa instalação convencional, uma instalação que não faça uso de sistemas eletrônicos para acionamento, como a soft, como o inversor, como um CLP, etc, etc. Né? E isso já é possível no sistema automatizado, e é justamente aí que entra a manutenção detectiva. Então, através da manutenção detectiva, volta ao exemplo do acionamento dos motores por um inversor de frequência, ela vai me permitir identificar o exato momento em que ocorreu a falha, tá certo? O horário, o nível de tensão, o nível de corrente que passou pelo equipamento naquele momento, ok? E, com isso, chegar mais rápido à resolução do problema e colocar a máquina, o item, o equipamento em operação novamente. Tudo isso é característica da manutenção detectiva. E aí, a manutenção detectiva é toda essa perfeição assim? A princípio, sim, né? No entanto, claro que estes sistemas automatizados, essa automatização, são feitas por quem? Por homens, né? Por pessoas que também são falhas, né? E pode haver uma falha, não no sistema em si, mas no sistema mesmo de detecção de falha, tá? Então, na manutenção detectiva, né, a gente só vai ter uma informação não confiável apenas se falhar o sistema de detecção de falha. Então, há apenas que considerar a possibilidade de falha nos próprios sistemas de detecção de falha, sendo ainda assim esta possibilidade muito remota. De uma forma ou de outra, a redução dos níveis de paradas indesejadas por manutenções não programadas fica extremamente reduzida, ainda mais reduzida, com a utilização, com a implantação da manutenção detectiva. Ok, pessoal? Era isso que eu tinha para falar para vocês sobre a manutenção detectiva, ok? E o Júlio Nassif, o Allan Kardec, através desse seu livro Manutenção, Função Estratégica, também nos propõe como um novo tipo de manutenção, a assim chamada engenharia de manutenção, ok? A engenharia de manutenção apresentada por esses dois autores nos traz esta concepção, esta proposta, afirmando o seguinte: é uma nova concepção que constitui a segunda quebra de paradigma na manutenção. A gente pode afirmar que a manutenção preditiva, junto com a manutenção detectiva, fazem parte da primeira quebra de paradigma, tá? No pensar a manutenção. Então, com a manutenção corretiva e preventiva, a preventiva mais do que a corretiva, eu tenho um aumento, né, do retorno da manutenção em relação aos custos, do que não aplicar manutenção nenhuma, tá? Com a manutenção detectiva, e com a manutenção preditiva e a detectiva, eu tenho essa primeira quebra de paradigma, e a eficiência do meu sistema sofre uma inclinação maior nessa curva de desempenho, uma melhora maior, e o meu desempenho, eu tenho um retorno maior com a aplicação destas práticas. Já a engenharia de manutenção se configura como essa segunda quebra de paradigma, porque visa melhorias ainda mais substanciais. Praticar engenharia de manutenção é deixar de ficar consertando continuamente para procurar as causas. E, encontrando estas causas, modificar estas situações que causam esse mau desempenho. Faltou um H aqui no meu desempenho, né? Deixar de conviver com problemas crônicos, melhorar padrões e sistemáticas, desenvolver a manutenibilidade, dar feedback ao projeto, interferir tecnicamente nas compras e ainda mais, aplicar técnicas modernas, estar nivelado com a engenharia, com a manutenção de primeiro mundo. Então, a engenharia de manutenção vem a ter uma visão holística, uma visão do todo, em que o processo da manutenção
está inserido. E daí é onde surgem novas práticas de manutenção, ok? Como a TPM, que a gente vai ver mais na frente, práticas voltadas para a qualidade da manutenção, o 5S, manutenção centrada em confiabilidade, etc, etc, e assim por diante, ok? Tudo isso graças a esse fruto, tudo isso graças a esta nova visão, né, de um todo, essa nova visão universal do que seja a prática da manutenção. Baseando-se no histórico de dados do sistema de manutenção, pela evolução dos efeitos monitorados pela manutenção preditiva, a equipe estuda e propõe melhorias para todo o processo, fazendo uso de ferramentas de gestão e análise para se localizar e combater a causa principal de cada falha. Então, a engenharia da manutenção é aquela parte chata, tá certo? Chata entre aspas, tá? Estou usando a palavra chata de uma maneira positiva, em que, enquanto não se encontra o resultado, uma melhoria, a causa, né, daquela situação de defeito, não se tem sossego, né? É sempre a busca da quebra zero, sempre a busca de que nunca haja paradas, utilizando ferramentas de gestão e de análise, tá? Ferramentas de gestão e de análise para se chegar a este fim. É exatamente por isso que lá desde os inícios da nossa aula a gente disse que a prática da manutenção é um conjunto de ações técnicas, evidentemente, mas também administrativas, voltadas, né, para sempre manter um item em operação. Então, uma planta industrial que possui uma boa equipe de engenharia de manutenção está sempre um passo à frente de todos no mercado mundial, tornando-se amplamente competitiva. Tá? E aí a gente tem um gráfico para comparar, né, os resultados obtidos com o tipo de manutenção que é utilizado, ok? E as quebras de paradigmas evidentes. Então, nós temos aqui, ó, a manutenção corretiva no nosso início. Claro que aplicar manutenção nenhuma, né, eu não vou ter resultado nenhum. Mesmo a aplicação da manutenção corretiva, eu tenho respostas, né, eu tenho um resultado melhor. Quando eu aplico a manutenção preventiva, como a gente viu anteriormente, representada aqui pelo número 2, estes resultados tendem ainda a melhorar, quando eu aplico a manutenção preventiva, né? Com o advento da manutenção preditiva e detectiva, eu tenho essa chamada quebra de paradigma, né? Onde sobe aqui, ó, os meus resultados, se a gente estivesse mantendo esta mesma filosofia da preventiva. Então, a preditiva e a detectiva se constituem a minha primeira quebra de pensamento, de forma de pensar, de forma de agir. E a engenharia de manutenção se apresenta como esta segunda quebra de paradigma, né? Aumentando ainda mais os meus resultados, certo? E com isso, a gente encerra, tá, o nosso assunto da aula de hoje e deste primeiro bloco, né, de aulas relacionado aos tipos de manutenção existente. Logo após a final dessa aula, será disponibilizado para vocês um breve formulário avaliativo com perguntas e respostas para que a gente possa analisar, né, e acompanhar o quanto vocês absorveram do material, do conteúdo que foi proposto sobre manutenção até o momento. A vocês que estiveram até aqui, né, foi bem rápido hoje, eu agradeço a presença de vocês e vou continuar disponível logo após parar esta gravação para qualquer pergunta, interrogação ou questionamento que vocês venham a ter relacionado ao conteúdo, tá certo, pessoal? Então, muito obrigado, boa noite e eu continuo aqui disponível.